Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 30 de abril de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todas as importantes atividades que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, como sempre, é muito importante o agradecimento. O agradecimento pelo apoio constante, pelo apoio certo dessa espiritualidade amiga, dessa espiritualidade tão amorosa que compõe essa egrégora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Bem, meus irmãos, então, para nós não nos alongarmos muito, nós vamos fazer a leitura daquela nossa página preparatória. Essa leitura é importante, ela procura equalizar os nossos pensamentos, homogeneizar a nossa psicosfera, através da reflexão que o tema sempre proporciona. Eu quero pedir a gentileza à nossa irmã Luciana, se ela pode ler essa página para nós, a página agora de preparo. Está aqui. Do livro de Emmanuel para os Médios, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Muito desejo. Médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de serem médiuns. Há inúmeros que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. Mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. Existe o lavrador que tem muito desejo de semear. Entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura e espera indefinidamente um instante de plantar, como se a terra devesse colocar-se para colher-lhes as sementes das mãos. Encontramos o olheiro que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome o tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. Imaginemos o trabalhador que anunciasse muito desejo de cooperar em determinada oficina e que, aí admitido, simplesmente vivesse a policiar a atitude e o movimento dos chefes e companheiros, qual se pudesse cumprir o próprio dever à custa da observação inoperante que ninguém lhe pediu. Pensemos no aluno que chegasse à escola com muito desejo de aprender e que não manuseasse sequer um livro, qual se o professor pudesse pregar-lhe a lição na cabeça como quem dependura um cartaz no poste. Se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-te entre eles e os irmãos encarnados,
É possível não possas de imediato partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas podes brilhar na tarefa mais alta de todas, a expressar-se no concerto do bem puro, consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Para isso, porém, não basta um muito desejo. É preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com o espírito de renúncia em favor do próximo. Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo o velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. Seara dos Médiuns de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Os professores costumam lembrar para seus alunos entusiasmados que lhes apresentam grandes sonhos a seguinte advertência: em um grande sonho, a inspiração entra com 1% e a transpiração com 99%. Não fazem isso para desanimá-los, mas para testar-lhes a resistência e a sinceridade de propósitos. Em tudo na vida há obstáculos, mas eles não sobrevivem a uma vontade firme e disciplinada. Ser médium pode até ser o desejo de muitos, mas alguns veem apenas na mediunidade os fenômenos. Esquecem que o principal mandamento exigido por ela é a oração e a vigilância, a disciplina e o estudo. Muitas pessoas que se aproximavam de Chico Xavier em busca de orientação para a mediunidade diziam a ele o quanto desejavam ser médium vidente, ao que ele respondia, aspas, quem vê o lírio também vê o sapo. Recomendação profunda em palavras simples. Como estamos longe da evolução espiritual, certamente veríamos mais espíritos sofredores e perturbados do que espíritos iluminados. Veríamos mais quadros de sofrimento do que de cenários da espiritualidade superior. Dizia igualmente, como advertência a esses arroubos de empolgação: todo mundo quer desenvolver vidência, psicografia, isso ou aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a paciência, a compreensão? Todo trabalho exige aperfeiçoamento. Diante de um pianista exímio, costuma-se admirar sua arte, mas poucos meditam na quantidade de horas por dia, de anos em esforço contínuo para atingir tal requinte de apresentação. Bate o pingo de água noite e dia para furar uma pedra. Nem a água nem a pedra estão interessadas no tempo empregado na consumação dessa tarefa. Trabalhe, estude, mantenha a sua fé limpa e acesa, que aquilo que está destinado ao seu coração encontrará um meio para chegar a ele. Entendi o recado. Bem, meus irmãos, como nós tínhamos dito, né, as páginas sempre nos trazem motivos muito grandes de reflexão. Oração, vigilância, disciplina, trabalho e estudo. É isso que se exige dos médiuns, né? E a nossa irmã acabou de ler para nós aqui. Tenhamos sempre isso em mente. Oração, vigilância, disciplina, trabalho e estudo. Então agora nós vamos prestar máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, falando das reuniões e das sociedades espíritas. Que ele seja, como sempre é, muito inspirado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e, como foi feito e lido na mensagem, que pelo menos eu receba 1% de inspiração.
A respiração já foi feita na preparação e agora na nossa tentativa de conduzir o tema. Nós vamos dar continuidade, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, dos itens 334 a 342, e coube das sociedades propriamente ditas, dando prosseguimento. No item 334, Kardec vai iniciar esse tema, que tem a ver o quê? Com a casa espírita. E a casa espírita é feita pela equipe espiritual da casa e por nós aqui no planeta Terra, nós encarnados. Então ela é um reflexo ou é consequência daquilo que a gente pode dar no sentido de trabalho, de caridade e de potencialidade. Não adianta, às vezes, a casa espírita desejar iniciar um trabalho onde não tem, instrumento para isso. Então, cada uma tem o seu objetivo, por mais simples que seja, dentro do bairro e da área onde ela se coloca, e tenho certeza da importância que essa casa, independente do que possa aparentar para os outros, ela tem o seu objetivo muito grande. Ele inicia dizendo o seguinte: tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros, frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimento sobre a maneira de se formarem as sociedades. Resumi-lo-emos aqui em algumas palavras. A gente tem que levar em consideração que o Kardec vai falar sobre essas sociedades, sobre esses centros organizados, vamos dizer assim, de acordo com o contexto que ele tinha ali no início da doutrina, Mas algumas coisas, com certeza, a gente pode e traz para a nossa realidade atual. Ele continua dizendo: o espiritismo que apenas acaba de nascer ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Até hoje a gente pode dizer, independente do desejo de termos boas informações sobre a doutrina, ela é vista de maneira diferente pelas pessoas por falta de compreensão, de conhecimento sobre o que seja realmente a doutrina, Uma confusão muito grande, muito comum entre doutrina espírita e as religiões afro, descendentes, e que natural, pelo fato da existência do fenômeno mediúnico e dos médiuns ali presentes, com características diferenciadas da doutrina, nós encontramos normalmente o quê? Centro espírita, caboclo tal, centro espírita preto velho, não sei o que, pai não sei o que, pai José, não importa. Mas também há, ou não se tem muito esforço, apesar da internet, as pessoas também, às vezes, não têm muito interesse em buscar. Diversamente apreciado o espiritismo, porque às vezes acham que vão para uma casa para ter as chamadas consultas que muitos observam e vejam e conseguem ter em outros segmentos, No caso, nas religiões africanas, isso é muito comum, as chamadas consultas, na Umbanda. E o que acontece é que às vezes também a questão de que vou lá, vou assistir os espíritos se manifestando na mesa. A gente observa que na grande maioria das casas hoje em dia, os fenômenos mediúnicos não são vistos propriamente dito nas reuniões públicas. Uma ou outra ainda possui essa característica, Mas, de um modo geral, a gente não vê. Então,
diversamente apreciado e muito compreendido, ainda é uma realidade em relação à doutrina espírita, né? Por falta de interesse, por uma questão de preconceito, por muitos, as informações, né, não refletem aquilo que verdadeiramente a doutrina é, né? Ele continua: impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Então, o que faz existir uma união, vamos dizer assim, uma boa condução na casa espírita, com a possibilidade dos espíritos superiores se apresentarem, é justamente o foco no sentido da moralidade. O que a doutrina pode trazer para nós nesse sentido. Agora, na ocasião aqui que Kardec, efeitos físicos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente ele falando sobre a questão do espetáculo, aquilo que chamava a atenção. Nesse caso, né, as pessoas que ali só viam isso, ou só tinham interesse nisso, né, não existia um laço muito sério que permitisse ou fizesse com que essas pessoas permanecessem durante algum tempo nesses locais, mesmo porque os efeitos físicos, como a gente já viu, em relação às mistificações, às enganações, né, eram muito fáceis, né, de poder burlar e tentar enganar os outros. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, aqueles que acreditavam ou tinham foco na questão da moralidade. Porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la, né? Não dá para dizer o que Jesus trouxe para a gente. Não tem divergência, é aquilo daquela forma que deveríamos e devemos buscar realizar. Não tem dúvida em relação a isso, né? Mas com relação ao espetáculo, aos fenômenos, né, isso, aqueles que só percebiam ou tinham interesse nisso, as divergências poderiam ocorrer, o que fazia ou fez com que alguns não houvesse essa unificação. Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência que entre todos reina exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho, que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Então, existindo esse laço de afinidade entre os componentes de uma casa espírita, tendo em vista a seriedade que eles levam, né, e tem em relação à doutrina, qualquer divergência que possa ocorrer no grupo, isso é superado, porque o foco não é o que o Mauro acredita, mas é o que a doutrina pode trazer em relação ao melhoramento individual de cada um de nós, né? Ele continua: uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, aqui a questão dos fenômenos, né, do espetáculo, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. Eu acabei não grifando o indissolúvel, mas a ideia é o seguinte: se o grupo é coeso, busca na condução dos seus trabalhos, né, manter-se focado no que Kardec nos trouxe inicialmente, depois com as obras complementares e o aspecto da reforma íntima, de tudo isso que a doutrina nos traz, né, de moral, de busca de melhoramento, é difícil que essa casa, apesar das dificuldades, possa ser quebrada. A gente vai ver mais à frente, é possível quando existe uma grande desunião e desequilíbrio nesse grupo, em função de vários aspectos que a gente vai ver mais à frente. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos
homogêneos deste ponto de vista elevado, né, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Aí o contexto da época, né? Porque Kardec está naquele início, a doutrina, as reuniões eram nas casas, pouca gente, há uma melhor possibilidade de controle em relação, como vai ser visto mais à frente, ao silêncio, ao equilíbrio, à harmonia de pensamentos. E aí, por isso que ele fala que é melhor existir pequenos grupos do que grandes, né, sociedades ou grandes aglomerações, porque há uma dificuldade no trabalho, na harmonização e no sentido de equilíbrio do ambiente, inclusive. Tá? Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Como sempre, o foco da doutrina baseado na caridade que devemos realizar como um todo. Eu não grifei aqui também, mas apenas um parêntese. A gente às vezes percebe um certo distanciamento entre as casas, apesar de elas estarem próximas umas das outras. Talvez seja algo a se refletir, não no sentido, não, eu quero que aquela casa, a nossa casa ela traz elementos de outras, né? Palestrantes de outras casas, isso é algo positivo. É uma aproximação ainda, entre aspas, mínima, mas a gente ainda traz a colaboração do outro, a visão de uma outra casa ou de um palestrante de outra casa para vir até a nossa e ele expõe a sua posição. Mas às vezes isso nem sempre ocorre no sentido oposto também, né? Do outro lado. E às vezes me parece que falta uma certa ligação entre essas casas para que isso ocorra aqui, ó, permutando. Quando você percebe o que o outro faz e trabalha de positivo, talvez aquilo possa ser, entre aspas, aproveitado na nossa e vice-versa. Não que todos tenhamos que fazer da mesma forma, porque, como eu falei inicialmente, cada casa tem a sua capacidade e a sua possibilidade de trabalho, conforme os médiuns que se apresentam, né? A gente não pode inventar na casa de irmão Abel um passe de cura quando a gente não tem médiuns, né, com essa característica, apesar de sabemos que nos passes que são realizados, a cura volta e meia é realizada sem que o médium propriamente dito tenha essa percepção, o que também é positivo, né? Não cresce o orgulho individual de cada um também, né? Mas é só esse ponto que eu acho que é interessante a gente refletir um pouco. 335. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número de pessoas, né? Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família, né? Apenas algo particular, pessoal, antes de chegar à casa, a gente frequentava em outro local, até no sentido mediúnico, iniciando esse processo, né? Tudo bem, saímos de lá, vamos buscar outro local. Ficamos mais ou menos 1 ano em outro local, né? Assistindo palestras, né? Seguindo as orientações, a organização da casa. Depois chegamos aqui, tudo bem. O que há às vezes de diferença? Primeiro, cada um está no seu local certinho.
né? Se nós estamos aqui é porque criamos uma certa afinidade com a casa. Coisa que às vezes você não encontra quando você está num centro onde existe muito público. Às vezes o acolhimento é pouco sentido. Então esse sentido de família é algo que quando eu e a Ana chegamos na casa, nós percebemos de maneira muito natural. Na época, a casa até era mais cheia do que é hoje, diversos fatores. A pandemia contribuiu para isso de maneira muito forte. Mas o que eu quero dizer é que a casa é organizada, é administrativamente forte nesse sentido, estruturada, mas nós não somos uma casa enorme. Por um lado, isso é positivo, porque quem chega pode ter alguém próximo que possa acolher, dialogar, conversar, mesmo que minimamente. Nós ficamos 1 ano nessa casa, nada contra, é característica de cada grupo. E, no entanto, não teve essa aproximação. Você segue a estrutura que tem que seguir e você vai se adaptar ou não. Outros se afinizam e continuam, né? Então, isso eu acho que é importante, né? Conhecemos melhor um ao outro, com cada um pensando de maneira divergente ou não, mas estamos próximos, como toda família, que se diverge em muitas coisas, mas estamos no grupo, estamos juntos, né? As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, tudo que a gente tem, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos, nas reuniões familiares, como Kardec coloca, né? A divergência dos caracteres das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Então, vejam bem, Kardec está colocando um ponto importante naquela ocasião, no sentido de que doutrina iniciando, muitas dúvidas em relação ao seu aspecto, à sua profundidade, muita gente que queria ver os fenômenos, não se aprofundava ou não tinha percepção de quanto a doutrina tinha esse sentido evangélico, moral, né? Então tudo isso era um fator divergente. Quando ele fala aqui, quanto mais numerosa a reunião, tanto mais difícil conter-se todos os presentes, esse conter-se não é só na questão do barulho, da conversa, também é na questão da divergência no sentido dos pensamentos. Como a gente sabe que a doutrina foca muito na importância que os pensamentos, né, influenciam no ambiente, quanto mais pessoas, provavelmente teremos pensamentos dispersos, não acoplados ao que está sendo dito ou está sendo falado na palestra. Isso é comum. Até nós aqui num pequeno grupo, aqueles que estão assistindo a palestra, volta e meia se dispersam ou estão pensando nos seus problemas particulares. Mas quando isso ocorre, não há como negar que isso é um ponto, né, que na curva. Agora, isso é uma pessoa entre 50. Se nós temos muitas pessoas, um grupo muito cheio, muito grande, talvez isso possa desequilibrar ou desarmonizar. Por isso que ele fala com relação aos espíritos perturbadores, que se aproveitam desses momentos, né? Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opugnações, que significa uma oposição violenta, uma causa de mal-estar que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos.
Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. Há uma maior harmonia, né? A queda de uma grande associação seria, aí Kardec preocupado com o momento, com o que aquilo poderia acarretar, né, de propaganda negativa em relação ao espírito. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa desapercebido. E aos demais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Isso é a visão de Kardec naquele momento, naquela época, né? Mas foi assim que a doutrina, né, progrediu e cresceu. Tudo bem, não tanto, né, permaneceu e ficou sólida lá na França, mas veio para cá e assim também aqui no Brasil iniciou-se com pequenas reuniõezinhas, né, nas famílias. Dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais ou menos de nome que de fato. Certo, não pertencem à terceira categoria, veja-se o número 28, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta não destituída de gravidade. Ele faz referência ao número 28, que é no capítulo 3 do Método, quando ele fala sobre os que se convenceram com relação ao estudo direto do Espiritismo. Os primeiros eram aqueles que só acreditavam nos fenômenos, né? Pura e simplesmente, o Espiritismo era apenas uma ciência de observação. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral, daí decorre, mas não a praticam. A gente está num processo, né? Não podemos dizer que todos nós praticamos, pelo menos eu não. Todos nós praticamos, moralmente falando, tudo que nos é colocado ou foi colocado por Jesus. Essa é a nossa busca. A gente tem que ser um pouco realista, mas a gente está no caminho. O fato de buscarmos e estarmos a caminho com esse desejo é importante, né? O terceiro, que é difícil, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Quando a gente fala moral espírita, é moral cristã, né? Lógico, atrelado ao que a gente sabe em relação ao mundo espiritual, à reencarnação, né? Tudo isso atrelado junto com o que Jesus nos trouxe. Então, esse terceiro aqui é que ele diz que não são os espíritos, né? Espíritas propriamente dito, nem podem ser chamados como tal. 336. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra, os falsos. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem desde então pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisania não sejam agentes provocadores interessados na desordem, né? Quem pode garantir que naquele grupo, naquela sociedade, não estavam ali justamente alguns que desejavam perturbar, né, o processo e o movimento? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem.
Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição sobre a aparência de interesse hipócrita pela causa. Tudo criticam, formam conciliábulos, que significa reuniões secretas, coluio entre pessoas com intenções mais, né? E corrilhos, que também são reuniões, mas corrilhos e intrigas, tá? Que presto rompem a harmonia do conjunto, é o que querem. Então, alguns daqueles existentes naquela ocasião e que também estão infiltrados também hoje nas nossas casas, não talvez com interesse, como a gente viu, né, de denegrir a imagem da doutrina, mas que por si só, por divergências, orgulho, características, imperfeições nossas, atrapalham o processo e a casa. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Eu grifei aqui a preocupação pelo seguinte: nós comentamos que se a casa é séria, voltada para o bem, caridade, moralidade, por mais que haja um ou outro nesse sentido que poderia desequilibrar ou iniciar uma dissolução da casa, isso acaba não ocorrendo porque há um grupo maior nesse processo que observará aquele que está fora da curva e, aos poucos, isso vai se dissolver. E isso, com certeza, na casa já deve ter ocorrido durante esses anos todos, né? Que são pessoas que buscam aparecer ou estão desfocados do verdadeiro sentido da casa, que é o crescimento de todos nós e a difusão da doutrina, né? 337. Se mal rumo a reunião tomar, disse-á, não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas a ela presentes o direito de crítica? Deverão deixar que o mal passe sem dizerem palavra e aprovar tudo pelo silêncio? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhes assiste. É mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente, e não com subterfúgios, mentiras. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. Então, os bem-intencionados que porventura estiveram ou estão em uma determinada reunião, percebendo um certo desequilíbrio ou algo esquisito naquela casa, se eles são daqueles grupos que veem a doutrina moralmente falando o seu foco principal, eles não vão permanecer ali. E também não adianta esbravejar a sua opinião diante de outros que têm uma postura e uma conduta diferenciada. Partirão em busca de uma outra casa que atenda essa intenção, porque ele fala que se tem boa intenção, se a intenção boa os anima, eles vão tentar e não são ouvidos, eles vão partir para outro local que poderão ser ouvidos, porque lá talvez a estrutura e o trabalho estão sendo realizados de forma como se deve ser, né? Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião ostensiva ou subrepticiamente, palavra estranha, né? Ilícita ou clandestina, né? Ou desunião ostensiva ou ilícita ou clandestina, por quaisquer meios, é um agente provocador ou, pelo menos, um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível.
Porém, a isso obstam, muitas vezes, os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião. Razão porque convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal-intencionados sempre o estão demais. Então, aqueles que têm a obrigação ou estão na função de condução, eles têm que ter o cuidado na observação desse tipo de atitude, dessas pessoas, para que haja a possibilidade de detectar e agir para que aquilo não vire um foco. 338. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que pelo próprio caráter levam consigo a perturbação a toda parte aonde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspeção na admissão de elementos novos. Os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência, e pessoas há que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas são... Aí Kardec retorna para o capítulo 4, lá no início, na primeira parte, dos sistemas. Os pré-concebidos, aqueles que acreditavam que era diabólico, os incrédulos para os obstinados. Kardec, não acredita, não perca tempo com eles no convencimento, que duvidam de tudo, até daquilo que tem como evidência. E aí um problema sério, os orgulhosos, que pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram em toda parte impor suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrareis que muito aborrecido ficará se for constrangido a convir em que se enganou. Guardai-vos principalmente desses peroradores insípidos, que querem, oradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. Então, os orgulhosos dentro da casa é complicado porque eles têm essa questão de desejarem ter sempre a sua palavra como a última e sendo, entre aspas, sempre a melhor ou a maior. 339. Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas, a tirar os promotores de desordem, os meios de se tornarem prejudiciais e a lhes facilitar, por todos os modos, o afastamento. As pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar muito simples para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável ou o que julgarem útil no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que adiante inserimos. É um outro capítulo que vai existir. Contra um outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazer os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número do que lhe caem sob o jugo. Então, aqui a gente raciocina o seguinte: como médiuns, a responsabilidade aumenta porque a aproximação após uma escorregada que a gente dê durante o dia,
A gente traz isso para casa e não demora muito, obsediado, a gente acaba influenciando um bando de coisa, outros também acabam se influenciando, e aí às vezes o centro e a casa se perde, né? Então é complicado porque nós somos assediados pela espiritualidade inferior, já somos imperfeitos, ainda tem essa possibilidade, damos brecha, então é sempre muito complicado. Botei isso daqui de propósito porque é exatamente o que eu acabei de falar. Todas as vezes, pois que num grupo, um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. É o caos dentro da casa. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Então esse daqui é o quadro que deve ser evitado e que nós, como médiuns, temos que ter cuidado, né, com as nossas atitudes e pensamentos. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Quem está na condução, os que observam na casa, tem que ter essa sensibilidade na percepção do que está ocorrendo com um ou outro componente na casa, para que aquilo não se multiplique, né? Não pode deixar assim, deixa para depois, não, porque depois às vezes já é tarde, a coisa já se tornou maior do que deveria. Para isso, 2 meios há eficazes se forem bem aplicados. Parece redundância, mas a importância ela existe, né? A prece feita do coração, toda hora se fala disso, e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores, né? O primeiro atrai os bons espíritos, a prece, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para não se deixarem ludibriar. Então, é o quê? Só há percepção de que há algo errado existindo com o médium ou nas manifestações se houver a experiência por quem está observando e o estudo para perceber como é que o mecanismo funciona, né? Então, isso é importante. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertá-lo. Item 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Vamos incluir assistentes e o grupo, tá? Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Nem sempre existe isso, né? Então, são cuidados. Se nós não somos imperfeitos, a casa espírita também não é. Mas se busca esse equilíbrio, a disciplina, existe um certo freio natural. Por isso que muitas vezes a gente chega na casa e já se sente melhor. Esse se sente melhor é a influência da espiritualidade que já dá, de uma certa forma, uma aliviada na coisa ruim que nós somos também, né? Os nossos maus pensamentos. Lógico, muitas vezes realmente nós atrapalhamos
né, pelo desequilíbrio natural, mas a casa auxilia e eles estão ali o tempo todo tentando fazer com que nós não atrapalhemos o trabalho, né? Eles falam isso o tempo todo. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo sem nenhum proveito tirar daí e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles, né? Poxa, olha, eu adorei aquela mensagem, aquela psicografia daquele espírito, tá? E o que você fez com aquilo que ele disse? Só achou bonito? Então, são esses detalhes pequenos que realmente influenciam, né? É uma mensagem bonita, é edificante, mas ela traz uma instrução para a gente. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Nós buscamos sermos, né, úteis, né? Mas o orgulho e o amor próprio às vezes entrava esse tipo de processo, né? Vigiai e orai, né? Serão estas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem as satisfaça? Não cremos. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela força mesma das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Como eu falei, uma casa séria como a nossa vai buscar o tempo todo esse comportamento e essa condução, independente das dificuldades que nós, imperfeitos, nos colocamos no dia a dia e nos trabalhos, infelizmente. Mas essa é a luta de cada um de nós, não só na casa, mas no dia a dia, né? O último item. Fora erro acreditar que se achem fora desse concerto de fraternidade, que excluam toda a ideia séria as reuniões consagradas de modo especial às manifestações físicas. Do fato de não requererem condições tão rigorosas para a sua celebração, não se segue que a elas se possa assistir de ânimo ligeiro, e muito se enganará quem suponha absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes, né? A assistência sempre influencia, ainda mais nos fenômenos físicos. Tem-se a prova do contrário no fato de que muitas vezes as manifestações desse gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Quer dizer que também nesse caso há influências contrárias e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências a se lhe desdobrarem diante dos olhos.
Pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios, mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem, mesmo a evidência. Então, no efeito físico, tem essa característica muito específica, né? Necessidade de uma assistência, por isso que sempre foi, ou pelo que a gente escuta, a quantidade pequena de pessoas nessas reuniões para manter uma harmonia, um equilíbrio mais homogêneo na sala para que haja a manifestação física. A segunda é a limitação do número para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estes de apresentar um fim providencial e os bons espíritos as favorecem sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Não esqueçamos que os espíritos menos adiantados servem de instrumentos para os mais. Então, se há manifestação física, é porque também há o quê? Condições de se realizar, local sério, ambiente propício, assistência organizada, com condições sérias e harmonia e equilíbrio de pensamentos e também autorização espiritual do plano superior, né? Encerrando, eu peguei rápido isso daqui do livro Centro Espírita de Herculano Pires, que ele nos diz o seguinte: o centro espírita, como a relva, nasce por toda parte. E quando os poderes temporais o decompõem ou esmagam, ele renasce com teimosia desafiante. Porque aqueles que viram e conheceram a verdade, que a sentiram a menos uma vez em seus corações, jamais a esquecem e jamais a negam. Então, quando ele falou lá no início que os pequenos grupos vão se multiplicarem, que é melhor, se um fecha, 20 se abrem, é porque aqueles que tiveram em presença, em contato com essas verdades, nunca esquecem, né? A nossa responsabilidade está nisso aí. As almas frágeis se fizeram fortes ao sopro dos ventos proféticos. Criaturas ingênuas e desprovidas de tudo, órfãs da cultura secular, sentem-se apoiadas na rocha das experiências vitais do espírito e são capazes de enfrentar os titãs da cultura mundial com a firmeza dos estoicos. Nada as abala, nem sofismas, nem maldições, porque experimentam o toque da verdade em si mesmas. A doutrina tem que tocar o nosso coração, né? Os que dizem ter sido espíritas e deixado a doutrina, nunca o foram. Se tivessem realmente penetrado no conhecimento doutrinário, de mente e coração, não poderiam voltar à ignorância do niilismo, né? Do materialismo, do nada, né? Sem fundamento, ou as fábulas do religiosismo contraditório e absurdo. Um marinheiro que deixou o mar nunca se esquecerá do marulho das ondas e jamais perderá a lembrança das amplidões marinhas em que navegou. Então, o grande foco nosso e a reflexão que fica é que a doutrina não seja só um foco de instrução para nós, mas que seja um foco de sentimento caindo em nosso íntimo para que a gente possa transformar essas atitudes ainda erradas em melhores no nosso dia a dia. Muita paz a todos.